Meus irmãos, vos saúdo na paz do Senhor. Alegria, satisfação estar aqui. Agradecer ao pastor Zé de Carvalho, pastor Elaine, pastor Zé do Carmo, pastor Adão, confiar estar aqui nessa noite. Agradecer minha esposa, a pastora Helena, ela está aí hoje, graças a Deus. E toda a igreja. Meus irmãos, que pastor não tem nada para dar para ninguém a não ser palavra. E o dia que ele perde a palavra, ele acaba, e não tem mais nada. Espero que Deus permita que nesta noite o Espírito Santo nos ajude a compreender o que está escondido na palavra de Deus. Prazer ver o pastor ali, trabalhou lá perto da minha oficina um dia, está ali. Obrigado por o senhor estar aqui nos ajudando, tá? Meus irmãos, o pastor me recomendou que falasse sobre a Assembleia de Deus. A verdade, eu sou um pastor do tempo do avivamento, mas a gente buscou alguma coisa da fundação da Assembleia de Deus, mas são coisas mais resumidas. Eu não uso celular, eu não uso tablets, eu uso a Bíblia. E eu pude observar que 1910 começava um grande trabalho das Assembleias de Deus, ou Assembleia de Deus no Belém do Pará. Eu estou com um probleminha de vista, que nem o óculos está resolvendo. Mas isso é coisa da veeira mesmo. Estou com consulta marcada para essa semana, fazer o exame e fazer uma limpeza, chama catarata, uma cirurgiazinha simples. Enquanto isso, a voz não acabou. E o Espírito Santo está na minha vida. Amém, irmãos? Aí eu quero pedir ao irmão Zé Adão para me auxiliar aqui, ó. Só esse texto aqui. Aí eu vou fazer um comentário. Em 1966, eu tinha 14 anos. Parou no Gurupi, onde eu estudava o 4º ano, os missionários, conferencistas e pastores indo para o Belém do Pará para oficializar as convenções das Assembleias de Deus no Brasil. Eu tinha 14 anos, estava com 2 anos de convenção. Graças a Deus eu me converti com 12 anos, eu tenho 72, estou firme com o Senhor até agora, sem ter um problema de afastamento na obra de Deus. Cheguei em Goiânia, na Assembleia de Deus de Vila Nova, em 1973. Sabe quantas congregações nós tínhamos no campo? 5. A memória falou, eu estava lembrando ali. Setor Pedro Ludovico, onde o Ciro é pastor hoje, a Itaúna, e 2 eu perdi a memória. 5 congregações, mais ou menos 200 crentes. Hoje nós somos 35 para 38 mil membros. Somos 400 igrejas da Assembleia de Deus, oficializadas, os 400 oficializadas. De forma, queridos irmãos, que a Assembleia de Deus, fundada em 1910, aí eu vou pedir ao pastor para ler o nome dos missionários. Os 2 missionários que fundaram a Igreja Assembleia de Deus no Brasil foram os suecos Daniel Berg e Gunnar Wingre. Eles chegaram ao país em 1910, estabeleceram a primeira Assembleia de Deus em Belém, no Pará, marcando o início do movimento pentecostal no Brasil. Uma salva de palmas para Jesus, que isso aqui, irmãos, isso nos levou para um patamar muito louvável a Deus, que foi o processo de evangelização. Esses suecos, quando chegaram no Belém,
Eles abriram o trabalho Assembleia de Deus no Brasil. Em 1966, se destacou do Rio de Janeiro 5 ônibus com missionários, conferencistas e pastores e mais alguns carros. Neles eu lembro, o novo convertido do pastor Antônio Gilberto. Quem já viu falar? Quem já viu falar aí do pastor Antônio Gilberto? Só uma pessoa. Meus irmãos, eu lembro como hoje a evolução do crescimento da Assembleia de Deus no Brasil. Até porque o mover foi o mover do Espírito Santo através desses 2 suecos que abriram o trabalho no Brasil para o crescimento da obra missionária do Senhor. O hino, eu vi uma vez o cântico que eles pararam na praça, ali tinha mais ou menos católicos, espíritas, evangélicos, faixa de 5.000 pessoas na praça. Conferência Mundial Pentecostal, eis avante o grande igreja pentecostal, ergue alto o estandarte de amor e de perdão, fala o povo com ousadia desta grande salvação, contemplando a grande obra e o poder pentecostal, sois bem-vindo à Conferência Mundial. Eu vi uma vez, aprendi, nunca mais esqueci. Ali naquela ocasião, converteram mais ou menos umas 800 pessoas, senhoras de idade, tiravam o rosário, jogavam lá onde os missionários estavam com um pano assim, jogavam no chão e diziam, você é evangélica a partir de hoje, que esse povo é verdadeiro. Senhoras com rosário, aquela bezedeira. A história da Assembleia de Deus, irmão, foi resgatar o nome do Senhor Jesus quando esteve aqui na terra, para um povo salvo fazer e dar continuidade no que manda a Bíblia. Vocês têm uma ideia? Quando a Assembleia de Deus começou a destacar, foi dos anos 90 para cá. Ela começou a se destacar de tal maneira que chegou a ser citada nos jornais como a igreja que mais crescia no Brasil era o Ministério de Madureira, todo o campo trabalhando unido. Irmãos, é porque a gente tem a memória, às vezes até um certo tanto curta, mas a gente começar a lembrar, quando começou a obra missionária no Brasil, através desses 2 suecos aqui, o povo virava as costas quando via um crente com a Bíblia debaixo do braço. Mas a igreja tinha uma vantagem diante do mundo de pecado, porque quem estava na direção era o Espírito Santo. Aí veio o cumprimento do que Jesus ordenou para os discípulos, dar continuidade na obra. E os discípulos deram continuidade depois que foram cheios, revestidos do Espírito Santo de Deus. Essa é a história dessa vida. Jesus chamando os seus discípulos, depois de ter ensinado a Sagrada Escritura, chamou eles, reuniu com eles e ali orou por eles. A Bíblia diz que ele, tendo abrido o entendimento deles, aí é uma questão, não basta ser um leitor da Bíblia, precisa ter o entendimento do Espírito Santo na sua vida. Quem entendeu, dá glória a Jesus. O Espírito Santo, irmão, ele trabalha na nossa vida para esclarecer as Escrituras, o que está escrito. João 5,39, lá diz o seguinte, examinai as Escrituras, porque cuidestes nela a vida eterna, são elas que de mim testificam. Esse é o papel da igreja. A Assembleia de Deus, quando instituiu no Brasil, ela se destacou que ela começou a preocupar as autoridades, as pessoas. Quem são esse povo barulhento que cresce? Eu lembro aqui, com quase 50 anos no campo de Vila Nova, 10 anos eu fazia a obra de Deus, voluntariamente, evangelizando as pessoas.
Irmãos, você fazia trabalho numa congregação que cabia, por exemplo, 60 pessoas. Eu conseguia botar 200 pessoas na rua, na porta. Aqui nesse Guanabara, ali na Avenida Goiânia, eu já fiz trabalho de rua, botar 200 pessoas na rua, porque a congregação não cabia. Começou a preocupar as autoridades, por quê? A igreja começou a crescer assustadoramente. A Assembleia de Deus é uma instituição permitida pelo Espírito Santo quando Jesus diz: eu rogarei ao Pai, Ele envia um Consolador para que fique convosco, esse guiará em toda a verdade e ensinará todas as coisas. Você pertence a essa família, você é este povo que um dia entendeu o Evangelho, foi pregado pelo pastor, pelo evangelista, pelo voluntário, pelo missionário, e você aceitou Jesus como Salvador. A igreja Assembleia de Deus, ela não para só numa história de nasceu e murchou. Vou dar um exemplo. Quando eu cheguei em Vila Nova, em 73, tinha uma casinha. Porque naquele tempo o povo não costumava tirar foto. Era muito raro as pessoas tirando foto. Agora, tudo quanto é coisa, tiro foto, né? Pastor Jorge Pereira, sobe lá em cima, troca a teia, está goteirando em cima do povo. Eu subia lá, tirava a teia, para trocar, porque quebrava a teia e ficava goteirando. Era uma casinha. Em 73. Em 73 era o pastor Jaime. Em 75 foi o pastor Jorge. E aí, queridos irmãos, a Assembleia de Deus teve a incumbência, através do missionário, de dar continuidade na grande obra. Vocês viram o corinho que eu cantei? Conferência Mundial Pentecostal. Ei avante o grande igreja pentecostal. Ergue alto o estandarte, o amor e o perdão e a paz no coração. Então a igreja Assembleia de Deus, ela cresceu porque o Espírito Santo é que estava na direção dos seus ministradores. É quem estava na direção. Esse mesmo Espírito Santo, mesmo no mundo moderno que vivemos hoje, ele está na sua vida, ele está na nossa vida, para dar continuidade. Jesus, quando reuniu os discípulos, enchendo ele do Espírito Santo, mandou que eles iam pregar o Evangelho a toda criatura, para que todos aqueles que crêem não pereçam, mas tenham vida eterna. E aí, em algum lugar, Jesus está dizendo: olha, vocês não precisam se preocupar não, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Basta vocês me seguirem nas suas atitudes, na sua gratidão, no seu amor. Esses missionários aqui, eles revolucionaram o Brasil quando abriram o primeiro trabalho no Belém do Pará. Mas aí foi tomando tão canto, eu lembro aqui, em 1966, eu congregava no Gurupi, tinha um pastor chamado Pastor Joaquim. Olha como é que é as coisas da obra de Deus. Ele não sabia ler e nem escrever o nome, mas ele andava com a Bíblia. Ele chamava a mocidade para fazer trabalho numa determinada vila, e ele pregava e dizia assim: um obreiro abre a Bíblia em lugar tal e lê para mim o versículo tal. Ele tinha a Bíblia, mas ele mesmo não sabia ler. Mas o Espírito Santo revelava, o Espírito Santo dava sabedoria. Esse mesmo Espírito Santo é o mesmo que quer que você vá para o céu, quer que você continue, quer que você busque todo dia a presença dEle. Ele quer que você permaneça, Ele quer que você seja um verdadeiro ganhador de alma para o Senhor Jesus. A Assembleia de Deus se destacou, irmão, de tal forma que os congressos lotavam. Eu, por exemplo, participei em convenção no Rio de Janeiro. Quem conhece a catedral no Rio de Janeiro? Conhece? Conhece? Não? Quem conhece? Conhece. Lá foi projetado para 12 mil pessoas sentadas. Sabe quantas pessoas iam? 25. Eu já assisti convenção lá de ficar em pé no corredor, todo o trabalho em pé, de tanta gente, porque era 12 mil e ia 25. Então, os mais novos ficavam em pé, outros ficavam por lá de fora e cediam o lugar por mais velhos. Então, a Assembleia de Deus se destacou, irmão, motivo básico, obedecer a palavra de Deus. A chave fundamental da nossa vida espiritual é a obediência à palavra de Deus.
Quando você obedece a palavra de Deus, se destaca, porque cresce nos trabalhos que você faz. Essa igreja só prospera, só cresce, só ganha alma para o reino de Deus se obedecer a palavra de Deus. E os discípulos fizeram exatamente o que Jesus determinou. Vocês agora, vou abrir o entendimento de vocês, vocês vão fazer a obra que eu tenho mandado. Vão dar continuidade. Então, quando Jesus, na simbologia espiritual, está na nossa vida, Ele está na nossa vida, porque Deus, Ele não precisa vir aqui literal e dizer, eu sou o Jesus. Não, Ele está no seu coração pela sua convenção, pelo amor. Mas Ele é quem lhe dá a autoridade de fazer a obra missionária, obra de evangelização, de crescimento da obra do Senhor. Irmãos, Deus, Ele não quer que a igreja pare. Aliás, nós estamos em um tempo de uma tempestade que nós não podemos parar. Nós vemos a turbulência do mal contra o bem, nós vemos a turbulência dos homens cruéis que não conhecem a Deus, não temem a Deus, e nós estamos no meio desse povo. Jesus, Ele tem a sua palavra de honra de vir buscar a igreja, mas o tempo é de Jesus, é Ele que determina, não é nós. Enquanto Ele não vem, nós estamos aqui na turbulência. A única diferença é que nós estamos guardados pelo Espírito Santo de Deus. Ele está na tua vida, Ele é o comando, Ele é a força, Ele que te protege. Quando você pensa que a porta travou, a porta está aberta. Quando você pensa que você não é de nada, você é grande. Quando você pensa que você é pequeno, você não é pequeno, você é grande, porque Deus tem um compromisso com a igreja. Então, a Assembleia de Deus, ela tem uma história, irmão, uma história que a Bíblia foi quem destacou ela, diz crescei, multiplicai, enchei a terra. Então, o povo de Deus é um povo que trabalha na obediência da palavra, no temor de Deus, orando constantemente e obedecendo a palavra. A nossa vitória está em ser fiel a Deus, obediente à palavra de Deus. Então, a Assembleia de Deus é essa igreja que cresce assustadoramente. Ali na Vila Nova, eu quando fazia trabalho evangelístico, então eu ia para as igrejas, fazia 3 trabalhos, 4 trabalhos por mês. Contratava a igreja, eu dava o seminário, eu tenho a portilha aqui, vou ler algumas coisas nela. Aí, falava assim, pegava a ficha, o nome do irmão, dava para o pastor para discipular. Não era do tempo do discipular, hoje já faz ainda. Algumas igrejas abriram mão disso. Batiza, se a pessoa diz que quer batizar, ele batiza. Mas na Assembleia de Deus, discipula, ensina. Aí as pessoas diziam, quem vai me batizar é o Pereira. Eu era pastor da Vila Nova, auxiliar na Vila Nova. Eu cheguei num ano a batizar 400 pessoas que eu ganhei para Jesus nos trabalhos de evangelização. A dona Helena me ajudou isso durante 10 anos andando na rua, por uma promessa que eu fiz a Deus, de ela andar e me ajudar na obra, ela fez isso. Então, amados irmãos, o trabalho é árduo, não é fácil de fazer, somos escarnecidos e muitas vezes por pessoas que batiam palma com a equipe na porta para distribuir um panfleto, que ele tem que distribuir panfleto, as pessoas batiam a porta. Aí a gente dava uma volta lá, no fim da rua, voltava naquela casa de bater de porta, batia palma. Aí a pessoa, pois não, eu quero deixar um panfleto para você. Aí a pessoa recebia. Ou seja, o que não pode é desistir. Se você desiste, você é omisso, você não tem coragem. Porque a desistência significa não dar em nada de tudo que nós projetamos fazer. Mas quando nós somos ambiciosos para fazer a obra de Deus, corajosos, colocamos isso na presença de Deus e auto nos determinamos, acontece. Então eu já deparei com muitos problemas fazendo a obra de Deus e todos os problemas que eu deparei, Deus resolveu. Às vezes não resolvia naquele momento, mas daqui a pouco resolvia. Então, amados irmãos, a Assembleia de Deus tem uma história muito maravilhosa, de bonita, de boa, uma história que deixa na nossa memória um legado muito grande de um trabalho prestado, e quando nós nos encontrarmos no reino da glória, que é o que eu imagino que você é crente, é para isso, para um dia nós nos encontrarmos. Engraçado que, igreja é isso, igreja é aquilo, igreja é 7 dias, igreja é aquilo. Irmão,
Assembleia de Deus, falar assembleia. A porta do céu é só uma, não tem duas. Quem for salvo vai passar por uma porta, todo mundo. Se ela é larga, se ela é estreita, a Bíblia fala que ela é estreita, mas isso é uma simbologia. Mas se ela é uma porta que cabe todo mundo, vai caber àqueles que Deus recebeu como verdadeiro cristão, servo de Deus, que obedeceu a palavra, que serviu a Jesus e que trabalhou. Eu quero só dizer para os irmãos que o Espírito Santo não chama, não convoca preguiçoso para fazer a obra de Deus. A obra de Deus é feita por pessoas corajosas, por pessoas inteligentes, por pessoas que topam fazer, que obedecem a Deus, que ama a Deus, que é fiel a Deus. Aí Deus o capacita. E a Assembleia de Deus é ungida pelo Espírito Santo para capacitar pessoas para fazer a obra de Deus. Eu me lembro aqui, olhando lá no Velho Testamento, quando Deus falou para Moisés para libertar o povo, ó Moisés, você vai libertar meu povo. Moisés se encolheu diante daquela ordem e disse, olha, você manda Arão, porque Arão é mais sabido que eu. Mas Deus olhou para ele e falou, rapaz, tu tem a mesma linguagem daquele povo, tu entende a linguagem deles, eu vou capacitar, vou te colocar a palavra na tua boca e tu vai fazer o que eu tenho mandado. Quando Deus determina para nós fazer a obra de Deus, nós não podemos recolher. Vamos ver aqui na portilha, eu tenho uma portilha aqui, que fala alguma coisa sobre o trabalho da Assembleia de Deus. Por exemplo, 7 temas do evangelismo. 7 temas. Qual é o primeiro? Letra A, problema do homem. Qual é o problema do homem? Vamos ver se a igreja ligou. Qual é o problema do homem? Pronto, resumiu, o pecado. O problema do homem é o pecado. Razão pela qual a Assembleia de Deus, o povo de Deus, escolhido, chamado para fazer a obra, é obrigado a ir lá e levar a palavra de Deus. Então está lá em Romanos capítulo 3, versículo 23. Qual é o problema do homem? O pecado. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Mas quando você se desperta para ouvir a palavra de Deus, perdoados estão os teus pecados. Pronto. Aí Deus está perdoando nossos pecados quando nós dá crédito à palavra de Deus. Segundo, letra B, diz o seguinte, a solução de Deus. Para esse problema, a solução de Deus está lá em Romanos, capítulo 5, versículo 3. A solução não é A ou B, empresário, ou isso ou aquilo, a solução é só Deus, porque só Deus que converte o homem do pecado, só Deus que perdoa, só Deus que ama na perfeição, então só Deus que sabe perdoar e salvar nossa vida. Letra C, nossa responsabilidade, João 1,12. A responsabilidade é quando você aceitou Jesus como Salvador, a partir de agora você é um seguidor de Cristo, você tem responsabilidade de ajudar outras pessoas a se salvarem para não ser condenado na morte. É nossa responsabilidade. Aí Jesus veio para o que era os seus não receberam. Mas todos quantos recebeu, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sabe os que creem, levante sua mão em seu nome, diga glória a Jesus. Não foi assim na história? Ele veio para os judeus, mas os judeus o ignoraram, fizeram vista grossa, rejeitaram. E aí vem um tonto lá e diz assim, eu nenhuma culpa vejo nele, mas permitiu que eles fizessem matar Jesus. Não, mas vocês fazem o que vocês acham aí. Eu não vejo culpa nele não, mas não posso fazer nada. Mas Jesus veio para os seus, para os judeus. Você era gentil, estava fora da lista. Mas todos quantos agora recebeu, deu o direito de serem feitos filhos de Deus, saber os que creem no seu nome. Aí vai lá, D. Deus é bom. Não deseja que se alguém se perca. Timóteo capítulo 2, verso 4. Deus é bom, não deseja que ninguém se perca. Ou seja, Ele não quer que nenhum de nós seja condenado. E a Assembleia de Deus tem a responsabilidade de não afastar da sua boca isso aqui, de traduzir a palavra e levar as pessoas para a salvação do Senhor Jesus. Letra E.
A Bíblia ensina que todos são pecadores. Isaías 53, 5. A Bíblia ensina que todos são pecadores. Mas a Bíblia ensina, filhinho, rogo para que não pequeis. Mas se alguém entre vós pecar, temos um advogado para com o Pai, Cristo Jesus, o nosso advogado. Engraçado que eu estava lendo advogado de Gênesis Apocalipse, aparece só esse lugar. Não tem mais. Então, advogado é só Jesus. Não tem outro advogado. Ele é o advogado de nossas causas. Letra P. A penalidade do pecado é a morte. Ezequiel 18:4. Então, se as pessoas não querem aceitar Jesus através do evangelho pregado pelas igrejas, principalmente a Assembleia de Deus, que cuida de levar o genuíno evangelho, sem fanatismo, sem aberração, sem fanatismo nenhum. Então, se as pessoas não aceitam através de você, sabe que ele continua no pecado. Porque a libertação está pelo ouvir a palavra e aceitar. Quando ouvir a palavra e aceitar, fica liberto. Então tá, Ezequiel 18:4. A penalidade do pecado é a morte, Ezequiel 18:4. G. Temos que aceitar a Cristo, a sua obra de Jesus Cristo, Romanos 3, 24 e 25. Temos que aceitar o plano de salvação na nossa vida para tirar o defeito do homem. Meus irmãos, aí nós vemos aqui o motivo das razões por que a Assembleia de Deus se empenha. Eu acho que não tem nenhum sentido ser crente para ser um crente morno, um crente de braço cruzado, sem usar a sua voz, a sua inteligência, a sua visão, a sua língua para falar. Eu acho que não vale a pena você ser crente parado. Você pode estar velhinho, você tem que defender a causa de Jesus. Esse é o objetivo que ele nos salvou, foi para nós ser a voz, a atalaia, nós dar continuidade. Então aqui, observando, Jesus ordenou em Mateus 28, 19 e 25, a Assembleia de Deus foi incumbida na sua história de dar continuidade no Evangelho genuíno de Cristo até que ele volte. Ela foi convocada através do Espírito Santo, através de Jesus, através do Deus que nós clamamos, para que dê continuidade na obra. Então, Jesus quer que nós vamos dar continuidade e fazer a obra de Deus. E a Assembleia de Deus não pode ser omissa, porque ela foi instituída pelo Espírito Santo, foi instituída por Deus. Aqueles missionários, quando veio ao Brasil, eles estavam ungidos por Deus para dar continuidade na obra do Senhor. O segundo ponto diz o seguinte: a salvação do mundo é a grande preocupação de Deus. Aí alguém que imagina, Deus não está preocupado com o povo, tem preocupação. Isaías 53, 3. Deus tem a preocupação com a salvação do pecador. E se ele não tivesse, não estava certo a Escritura, porque ele veio e deu a sua própria vida pelos pecadores. E é aí, ele quer agora que lá no céu se ajuntem milhões e milhões e milhões de almas salvas no Senhor. Por isso, irmão, que a Assembleia de Deus tem as suas características evangelísticas de fazer a obra do Senhor, batizar pessoas, ensinar a pessoa o caminho que deve andar. Terceiro deles, a situação miserável que se encontra o homem. Aí é a situação miserável que se encontra o homem. Qual é a situação miserável? Pecando. Está lá em Romanos 3, 23. Então, a situação miserável é que o homem, quando está no pecado, ele não tem expectativa de salvação se ele morrer no pecado. A expectativa está no arrependimento, no ouvir, no aceitar, no mudar a sua vida para uma vida nova. Quarto, a presença do Espírito Santo no mundo. João 15, 3. Jesus rogou ao Pai e disse: rogo ao Pai que envie um Consolador, para que fique convosco
Ele guiará todas as coisas, ensinará, ele guiará em toda a verdade e ensinará todas as coisas. Então o Espírito Santo está aqui no mundo, ele está para guiar a igreja, ele está para proteger sua vida. Agora, você não pode ter desvio de conduta para perder a ajuda do Espírito Santo. Então, muitas das vezes o Espírito Santo fala com você através de uma profecia, da leitura da Bíblia, da oração, da interpretação, no louvor. O Espírito Santo está 24 horas dizendo para você, isso você pode e isso você não pode. Então o Espírito Santo está aqui, protegendo o seu povo. Aliás, falar em proteção, a Assembleia de Deus vai imaginar aquele dia da volta de Jesus, diz que o Espírito Santo de Deus vai reunir dos 4 cantos da terra os salvos para aguardar a volta de Jesus. Que tal você acha que você está nesse grupo? Que tal você acha que você está ali prontinho, ali, esperando a volta de Jesus? Pois ele vem buscar e salvar os que haviam se perdido. Aí vem aqui, 4, a presença do Espírito Santo, no 5º, para promover o crescimento da igreja, Atos 6, 7. Ali na instituição dos apóstolos, em Atos 6, diz que chamou ali os homens, olha os homens, novo, capacitado, cheio do Espírito Santo, de conhecimento, e consagraram para a obra missionária. Foi a primeira consagração de diácono. Consagraram ele a diácono, para dar continuidade na grande obra do Senhor. E aí, meus irmãos, aí a Bíblia nos ensina que nós nunca podemos parar. Dar continuidade é andar para frente, olhando para o céu e andando para frente. Porque quando você está fazendo isso, você está obedecendo o ID de Jesus. Qual é o ID de Jesus? Qual é a expectativa sua? Qual é a expectativa nossa? O que você imagina que você tem feito? Será que até aqui você vai despertar, que você vai dizer, olha, eu preciso de dar continuidade na obra de Deus. Eu estou com 72 anos, ainda estou imaginando, na hora que eu fazer minha limpeza de vista, eu estou sem pastorear, vou fazer uns evangelismos por aí, ué. Vou chegar na igreja, vou auxiliar o pastor, então vou fazer um trabalho de rua ainda. Então não estou com expectativa de parar. Sabe por quê? Você não pode parar. Ah, eu estou velho. Quem está velho é o diabo. Eu estou... Não, estou velho, não estou querendo mais nada. Eu já penso o contrário. Enquanto tiver palavra, discernimento, vista para enxergar, você tem que dar continuidade na obra do Senhor. Irmão, o pecado de omissão, que tem muitas pessoas que têm esse pecado, é esse. Eu sei, eu posso, mas eu não faço. Esse é o pecado de omissão. Mas quando você está ativamente pedindo a Deus nas suas orações, está temendo a Deus, obedecendo a palavra, aí você está de acordo com a ordenança de Jesus. Irmãos, nós temos tudo na vida para ser abençoado nessa terra. Quando nós vemos as turbulências das pessoas sem Deus, quando nós vemos as autoridades dando cabeçada de todo jeito, você liga no YouTube, você vê uma palavra, nem compensa você ficar olhando, tanta coisa falsa, mentirosa, enganosa. Aí você vai fazer o seguinte, você tem 2 joelhos, bota o joelho no chão. Você tem uma voz, clama e fala com Deus. Você tem uns olhos para ver, então use seus olhos para ver. Porque Deus é que está no comando da vida, do mundo, todas as coisas. Tudo que acontece tem uma permissão de Deus. Até o mal que acontece tem uma permissão de Deus. Agora, não desanime, porque Deus está no comando para dar o livramento para os seus, para aqueles que não se misturam com as coisas erradas desse mundo. Agora, quem se mistura e não recua, não volta para trás, é um problema de cada um. Então, continuando aqui. Para o crescimento da obra da igreja, Atos 6, 7. Então, os céus querem receber os salvos. Já pensou em Apocalipse 13, 7? Os céus querem receber os salvos. E como é que o céu quer receber? O irmão vai imaginar que os céus é menor do que o mundo? O céu é tão grande que você não tem nem dimensão do tamanho que ele é. Por que Deus fez assim? Para caber a multidões de salvos que Deus vai salvar, vai conduzir para a sua glória.
Deus não projetou um céu desse tamanho para botar um grupinho de pessoas, mas todos quantos o Senhor chamou, todos quantos o Senhor salvou, todos quantos o Senhor amou, todos quantos se aderiram ao pecado, saíram do mundo de pecado e foram para os braços de Jesus, é esse céu que Jesus preparou para eles, para todos nós, tá bom? Os céus querem receber os salvos. Somos a continuidade do ministério de Jesus. Está lá em João 20 e 21. Somos a continuidade. O que significa isso? Jesus não quer que nós fiquemos de braço cruzado. Eu estou velho, aposentei, jubilei. Eu rodei demais, agora quero ficar só quieto. Não, ele não quer isso. Nós é a continuidade. Quando fala da continuidade, está falando de todos quanto obedece a Deus e daqueles que vão se convertendo. Você vai fazendo eles de discípulo para dar continuidade também na obra de Deus. Então, você não se considere velho, não. Você se considera um discípulo de Jesus ativo. Quando nós, assim, nos vemos, Deus te honra, Deus te abençoa, Deus te dá vitória, Deus renova a sua força, Deus te capacita, Deus te revela. A nossa mente, ela desgasta. Mas a mente de Cristo que está em nós nunca desgasta. Você sabe ler a Bíblia, você sabe orar, você sabe clamar o nome de Jesus, você sabe cantar o hino. Eu sei cantar hino que eu aprendi quando eu converti, muitos anos. Você vê, esse corinho que eu cantei aqui meio desafinado, que eu estou com a garganta meio ruim, eu aprendi ele uma vez que eu vi um missionário cantar e nunca mais esqueci. Conferência Mundial. Então, assim, a sua mente é inovada, irmão, à medida que você busca Deus, à medida que você pede a orientação a Deus. Agora, quando você se entrega, quando você desanima, está até um hino que diz, não desanima, Deus proverá. Aí você sai do texto da Assembleia de Deus, a igreja que luta para a salvação, para o perdão, para o amor, para a paz, para a alegria. Eu tenho tantas histórias para comentar nesses 50 anos de Assembleia de Deus, e se for contar uma noite toda de tantas coisas, o tempo não dá. Mas a gente fala à medida do possível. Eu já vi muitas coisas extraordinárias que Deus já fez na nossa vida, na vida dos irmãos da Assembleia de Deus, tantas pessoas que deixou um legado, que deixou uma história, tantas pessoas da Assembleia de Deus que fizeram uma grande obra de Deus. Irmãos, eu me lembro aqui, 1977, eu fui no pastor Jorge, dacei uma família perto de Porá. O carro para subir era uma estrada ruim, morro, só cabia um carrinho ali, uma carroça, não tinha mão e contramão não. Aí nós achamos uma família, eu lembro que o nome da irmã, esqueci, do marido, é irmão Joaquim. 90 anos. Nós conseguimos levar uma ceia para lá, o pastor sabia desse povo lá. Pereira, vamos, mas eu fui. Aí, quando nós chegamos lá, a irmã era daquela que cozinhar no fogão de lenha, mas no chão. Aí eu estava dentro de uma roça, os dois dentro de uma roça. Aí eu vou me lembrar aqui o que é a Assembleia de Deus. Aí o pastor vai bater palma, ô irmão Joaquim, veio devagarzinho, cacundinho. Aí a irmã veio também assustada, todo mundo. Aí a irmã começou, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. O pastor Jorge veio trazer uma ceia para nós, que não dá conta de ir na igreja. E aí nem sempre o pastor mandava levar, o pastor que presidia lá. O pastor Jorge, irmã, aquela irmã com as mãos calejadas, uma rocinha de toco. Roça de toco, irmã, que não é passado no maquinário. Colher um feijãozinho, um arrozinho, abóbora. Fazendo uma comida para nós, eu vou matar um frango correndo, vou fazer para vocês dois aqui. Só o casal. Sabe o que ela fazia? Velhinha, 90 anos. Ela cantava, ela falava em mistérios com Deus, aí eu comecei a chorar. Eu nunca tinha visto uma coisa daquela. Falava em línguas, profetizava. Irmão, penso que é um povo que tem o Espírito Santo na vida. Esse povo é a Assembleia de Deus, irmão. É um povo que não carrega vaidade, que não carrega violência.
É um povo que é sério diante de Deus. É um povo que não nega o nome de Jesus. Eu olhando aquela irmã falando em mistério, e vinha lá abraçar o pastor Jorge, me abraçava, 90 anos. E o irmão Jaquim falou assim, minha velha todo dia levanta de madrugada, ora por todos os pastores. Os dois morando na roça. Aí eu perguntei, só tem família? Não, não tem não. Nós veio do Maranhão, tem 40 anos. Não tinha família. Os dois, irmão Joaquim e a irmã, esqueci o nome. Tudo velhinho, mas falava em línguas estranhas. Hoje, falar em línguas estranhas, o povo fica todo admirado. Fica todo preocupado. Então, da Assembleia de Deus, eu sou desse tempo, irmão. Da Assembleia de Deus inovada. Assembleia de Deus que profetizava, que profetiza. Assembleia de Deus que fala uma verdade aqui e acontece. Dá um conselho para um irmão, dá um conselho para um jovem. Eu não sou desse tempo. Agora, claro que muitas coisas mudou, mas a Assembleia de Deus ela tem um ritmo espiritual de servir a Deus. Pastor, meu tempo está terminando? 15? 5? Então, meus irmãos, a Assembleia de Deus é um povo genuíno, instituída por Deus na terra. Eu estou falando isso não é porque o pastor recomendou para falar sobre a Assembleia de Deus. Ele disse o título para mim. Mas tanto é que eu parei de pastorear tem 2 anos, 3 anos vai fazer agora. Eu já achei uns 10 ministérios que me chamaram, que eu pregava, né? Para filiar. Foi assim, não saio da Vila Nova. Eu não saio da Assembleia de Deus por nada. Por quê? Porque eu sou fiel a Deus. Não é desfazer das outras igrejas. Cada um fica onde se dá bem. Onde tem a atuação do Espírito Santo, é ali que você congrega. É onde tem a palavra genuína. A palavra genuína é a Bíblia. A Bíblia fechada é um livro aberto, é Deus falando. E quando nós usamos isso, quando eu quero resposta nos meus problemas, eu vou para a Bíblia. Há pouco dia, eu comecei a sentir um beliscão no pé, alguma coisa. Pensei que era pastor beliscando, mas não era não. Aí eu fui um exame, deu diabetes, ou diabetes. Né? Aí a médica falou assim, não, esse negócio é diabetes mesmo. Quanto deu? 125. Já está alterado, está saindo de pré-diabetes para diabetes. Aí eu fiz um salmo, achei um salmo na Bíblia, que nem eu me lembro o versículo agora. Foi assim, foi uma campanha nesse salmo aqui. Eu não quero essa miséria na minha vida, não. Isso é trem do capeta. Eu alto me determinei. Mas aí eu me lembrei de uma passagem que Jesus falou assim, estava no meio dos escarnecedores, dos pecadores. Isso aqui é bom para nós. Aí os discípulos mais fanáticos, aqueles endemoniados, o discípulo também era muito incrédulo. Pô, mas um mestre sentado no meio de pecador? Eu me lembro de uma palavra que ele falou assim, eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Aí eu fui buscar o resultado dessa pronúncia. Sabe o que significa? Jesus está apoiando a medicina e os médicos. Ele deu apoio disso, mas ele não deu para o feiticeiro, para o benzedor, para o macumbeiro, mas ele deu a medicina. Aí eu pensei, tá, eu vou fazer uma campanha que Deus vai me libertar desse negócio. Mas eu vou obedecer a médica, eu vou continuar tratando e eu vou fazer minha campanha. O tratamento é físico, a campanha é espiritual. A gente tem que discernir as coisas, não tem que ser tonto na vida, não. Aí eu falei, a minha campanha é espiritual. Falei, Deus, ficar doente com essa porcaria, não. Aí tratei, aí ela falou assim, não come doce, não toma café, não come arroz, não come pão. Falei, não, você está proibindo tudo, porque goiano come arroz. Mas a Bíblia diz que a gente deve obedecer às autoridades, né? Porque foi, não, ficar sem comer eu não vou diminuir. 75 dias eu diminuí, mas eu não deixei de comer o arroz e doce, não sei o que e tal. Diminuí. E a campanha, orando e lendo a Bíblia.
Acho que foi Salmo 24, parece que foi. Pois eu vou pegar e passar para os irmãos. Isso aconteceu, eu fiz um exame agora, sabe quanto baixou a tal da diabetes? Para 100. A médica abriu a boca e falou assim, moço, eu trato de muita pessoa com diabetes, mas nunca vi um resultado tão bom desse na vida. Baixou para 100, o que o senhor fez? Eu falei assim, Deus no comando. Eu não falei nada, eu falei, Deus no comando. Você entendeu como é que é? Você tem que aprender a se autodeterminar em duas situações. A primeira situação que o crente tem que autodeterminar é espiritual. É botar a fé em ação. A segunda é, porque eu vou contar uma coisa para os irmãos, porque muitos irmãos não têm experiência disso. Você dá conta de ficar 3 dias sem comer? Não dá. Não dá. Se você der, você adoece. Nesse tempo de hoje, você adoece. Até porque tudo que você come tem droga, né? Se você ficar 3 dias sem comer, você vai debilitando, quando a fé você cai. Puf, falta oxigênio na cabeça. Mas você dá conta de ficar 3 dias sem ler a Bíblia e sem orar? Isso não fortalece o físico, mas fortalece o espírito, a alma. A alma fica fortalecida, você levanta, dá pulo, dá glória a Deus, chora. Então nós não podemos ser desequilibrados, nós temos que ser balanceados. Nós não podemos ser fanáticos, demasiadamente justos, nem demasiadamente pecadores. Eu não vou beber sem remédio não, porque eu creio em Deus. Tonto, bebe o remédio. Fala assim, em nome de Jesus, vou beber sem remédio, vou ficar bom. Ué. Mas não descuida da oração. Porque a vida espiritual nossa é uma coisa, a material é outra. A física adoece, sente dor na junta, dor na coluna, dor na cabeça, a vista fica ruim igual a minha ficou. É o ver da veeira, né? Mas a espiritual não envelhece. Você dá glória a Deus e todo instante você chora, você diz aleluia. O irmão basta pôr a mão em você assim, fazer uma oração, você sai alegre da igreja, porque ela é espiritual e as coisas de Deus não envelhecem. A Assembleia de Deus tem essas características. Eu quero convidar você para, nessa noite, fazer uma reflexão. Eu ouvi o pastor Pereira, suas experiências. Você viu o pastor Fabiano Reis? No dia que ele pregou aqui, ele mencionou meu nome 10 vezes, eu fiquei apertado. Ele sabe da minha história. Foi lá, me deu um abraço. Irmão, eu já deparei com cada coisa nessa vida. E eu abri a minha boca como homem de Deus e determinar que Deus resolvesse aquele problema. No outro dia o telefone toca. Pastor, Deus resolveu o meu problema. Então, irmãos, enfermidade é consequência de vida. Mas não tem enfermidade que Deus não cura. Todos os problemas Deus resolve. Agora, se você morrer porque você caiu por enfermidade, não tem problema. Você partiu dessa vida de sofrimento para uma vida saudável, abençoada, alegre, feliz. Você descansa no Senhor. Está lá em Apocalipse 14, 12 e 13. Diz, aqui está aqueles que fizeram a obra de Deus, agora descansa no Senhor. Deus abençoe o pastor Zé de Carvalho, sua esposa, pastor Zé do Carmo, pastor Zé Adão. E a igreja que ouviu aqui essa palavra, que o Espírito Santo te leve para casa. E nessa noite você fica alimentado com a palavra de Deus. A Assembleia de Deus, irmão, não muda. Ela obedece à palavra de Deus. Os critérios são o que Jesus ensinou. Ser valente, criterioso, obediente, temente a Deus. Faz a obra, cumpre o que está escrito na palavra. Deus vai te honrar, te dar vitória, te abençoar. Vamos ficar em pé, vamos fazer a oração. Agradecer ali a direção, os pastores. Deus abençoe a todos. Espero que essa palavra tenha tocado no seu coração nesta noite. A Assembleia de Deus é a igreja que Cristo adotou neste mundo. Eu estou falando da Assembleia de Deus. Tem outras igrejas também, estão a mesma coisa debaixo das potentes mãos de Deus. Amado Deus, Senhor da glória, muito obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade que me concede, pelo Teu Espírito Santo, pela vida de cada um dos irmãos, pelo poder renovador da Tua graça, pelo Espírito Santo de Deus. Pai querido, abençoa Teu servo, Tua serva, abençoa aqueles enfermos, aqueles que estão doentes. Senhor, cura e liberta agora no nome de Jesus. Senhor Deus, que haja batismo com o Espírito Santo nessa casa, que haja revestimento de poder, renovação de mente,
os doentes serão curados. Amado Deus, nós te pedimos que o Espírito de Deus navegue na vida de cada um de nós, nos leve para casa, nos proteja, nos abençoe, nos dá vitória. Esta noite vai ser uma noite de sono, de vitória, de aleluia, de presença de Deus na minha casa, na casa dos pastores, na casa dos irmãos, de todos quantos estão aqui nesta noite. Nós oramos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Poder sentar, obrigado, Deus abençoe.